Pessoal, eu quero dividir com vocês o texto da qual eu acabei colocando sobre Estação Emaús. Quem já leu a Bíblia aqui hoje? De verdade. Então nós vamos ler juntos aqui o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 31, 32 ali, que fala sobre os discípulos de Emaús. Então, são ali 13, 14 versículos, mas preste atenção aí, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de ir adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. O texto ele fala, já desde o versículo do início do capítulo 24, fala que Jesus havia sido crucificado, e as mulheres foram, o primeiro dia da semana, até o túmulo de Jesus. E lá encontraram a pedra removida, encontraram 2 homens com vestes resplandecentes. E aí os homens falaram: mas por que vocês estão buscando aqui entre os mortos quem está vivo? E aí as mulheres vão até os discípulos, falam sobre essa experiência que Jesus não estava lá. E então eles não acreditam. Pedro sai e vai ver realmente o que tinha acontecido, e Jesus não estava lá mesmo. E aí depois Jesus ele aparece aos discípulos de Emaús. O que eu queria falar nessa manhã também, a respeito de tudo isso, o que é a estação Emaús, quando eu coloquei, né? Estações das nossas vidas, né? Ciclos que nós passamos. E que certamente hoje, e a palavra de Deus, ela não é para nós, mas ela é sobre nós. É sobre a sua vida. É sobre o que Deus vai fazer na sua história, na sua caminhada. O que Deus vai fazer num domingo pela manhã chuvoso em São Paulo. O que Deus vai fazer num dia como esse aqui. Então é sobre você, é sobre mim. E eu quero que você se coloque nesse texto. Eu peço que você se coloque exatamente nesse caminho, nesse trajeto. Emaús é uma estação como qualquer outra que nós conhecemos. E nós conhecemos algumas. Emaús é um local de parada, mas também é um local de destino. Porque pode ser exatamente onde eu e você estamos.
numa estrada, onde é um destino, ou certamente ali é um local de parada. Emaús pode ser uma estação ferroviária, onde os trens passam, as portas se abrem, o metrô abre, você entra, ou um ônibus que você entra e passa um longo percurso até chegar no seu destino. Emaús pode ser também um local de uma estação de tratamento de água, né? Quem vai pela Avenida Marginal e entra na Ponte da Bandeirantes, vê ali uma estação de tratamento de água. É um local que se purifica, um local que se trata, um local que se limpa. Lembre-se sempre, não é para nós, mas é sobre nós. Então, é isso que faz a estação. Também pode ser uma estação de tempo, né? Primavera, verão, outono, inverno, ciclos. Ainda que nem sempre os ciclos são respeitados. Às vezes no inverno está fazendo um calor danado, às vezes no verão faz um frio, mas Emaús também fala de ciclos. E aí eu fico assim pensando e coloquei aqui, quem está a caminho de Emaús? Quem são as pessoas que estão? São aqueles 2 discípulos que saíram de Jerusalém e retornaram? Mas quem mais são? Eles representam e simbolizam pessoas que perderam certamente Jesus de vista. Porque estavam em Jerusalém, estavam no propósito, estavam numa promessa e decidiram sair dali para voltar, para regressar ou para regredir. Então são pessoas que certamente perderam Jesus de vista, apesar de terem vivido toda uma vida ali, um tempo com Ele, vendo, testemunhando, caminhando, pregando. Jesus à mesa, ceando com eles. É gente que estava com Jesus, é gente que convivia com Jesus, é gente que em um certo momento, como eu, como você, pode acontecer, pode ser que alguém esteja aqui nessa manhã, recebeu de Jesus, naquele momento que ele despede os 70 ou os 72, olha, vão às cidades, evangelizem, ministrem a paz, se alguém não receber, retorne para vocês, ore pelas pessoas, repreenda os demônios, papapá. E eles saíram com a mochilinha nas costas, certamente, fico pensando. E Jesus fala, se alguém parar vocês pelo caminho, não pare, não percam tempo com isso, mas vão e façam essa obra. Quando Jesus dispensa os 70. Porque esses dois discípulos, um chamado Cleopas, o outro, não sei se é a esposa dele, quando você vai lendo tem várias colocações. Mas esses dois é possível que faziam parte dos 70, que estavam e conviviam com Jesus. Então eu fico imaginando que quem é que está caminhando de Emaús? Quem é que está na estrada? São pessoas que convivem com Jesus. São pessoas que ofertam, são pessoas que dizimam, são pessoas que fazem a vigília, são pessoas que estão congregando, são pessoas que estão no caminho, são pessoas que colocam a mochilinha nas costas e vão, e que percebem, depois de um período, que aquele momento, aquele fulgor, daquele evento, daquele culto, da presença de Jesus, dos 70, e eles voltam felizes, olha, até os demônios os submeteram, e Jesus fala, não fiquem felizes por isso, mas porque o nome foi escrito no livro da vida. E eles percebem que agora não é mais assim, porque a estrada para o caminho entre Jerusalém e a estação Emaús é só eles com eles mesmos. Talvez nós estejamos aqui nessa manhã, talvez você esteja assim nessa manhã, nessa estrada em que começou com aquela alegria, vai, eu vou fazer, é isso mesmo, é meu chamado, minha convicção, deu certo aqui, o meu projeto ali, a minha vida, meu trabalho. Agora Jesus já não estava mais, e eles decidiram voltar para um lugar a qual eles não deveriam permanecer. Então, quem está a caminho de Emaús? São os 3? São os 12, são os 70, são os 120, é a primeira geração? Isso não vai adiantar nada. É a segunda geração de discípulos? Isso não resolve nada. Resolve é que você vai saber que durante 10 quilômetros, você vai passar um período entre uma estação e outra. São 10 quilômetros para aqueles 2 homens, aquele casal, 2 amigos, são 10 quilômetros. Mas 10 quilômetros que para você talvez estejam sendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e é um tempo de espera, é um tempo de caminhada e de espera, que Deus vai falando com você assim, nessa manhã, é o seu caminho, e neste caminho eu quero te falar alguma coisa. Eu fico também pensando que são pessoas que
Quem é que está a caminho de Emaús? São pessoas que pararam no tempo. São pessoas que pararam em algum lugar. Porque eles tiveram uma experiência grandiosa com Jesus. Eles tiveram. Não era talvez um dos 11, mas eles eram um dos 70. Então eles vivenciaram aquilo. Estava muito forte, estava muito firme. Mas em algum momento, por causa que eles viram que Jesus não foi achado mais. Jesus morreu e não havia ressuscitado. Lá na frente a gente vai ver que eles tinham uma expectativa. E aí essas pessoas voltam para o seu lugar de origem. E esse voltar não é só um voltar físico. É um voltar emocional. É um voltar de uma promessa que não foi cumprida. É o voltar de uma situação, uma decepção, um pecado. Isso faz com que a gente fique parado no tempo. E eu já vou falando assim sobre nós. O quanto de nós aqui paramos no tempo, nesse caminho. O quanto de nós voltamos à promessa, voltamos da terra em que nós estávamos, da presença de Jesus, e por causa da desconfiança, da falta de fé ou da incredulidade, nós retornamos o caminho. E nesse caminho, a gente percebe que nos tornamos pessoas que emocionalmente ficamos paradas. Não conseguimos mais tratar alguns assuntos da nossa vida. Não conseguimos mudar de fase, não conseguimos progredir, não conseguimos passar de uma estação para outra. Quem são os discípulos? Cleopas e mais um? Quem são os discípulos a caminho de Emaús? Quem é? Sou eu? É você, meu irmão? É a senhora lá do fundo? É o senhor lá na última ponta? É o diácono que está sempre aqui? É o pastor que prega? Quem são os discípulos de Emaús? Somos todos nós. Quais são as experiências que as estações trazem para você? Quais são as experiências que nós temos de estações? Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês, só entre nós aqui, o povo do mundo não está me ouvindo? Quem já dormiu aqui no ônibus e perdeu a estação? Graças a Deus não estou sozinho. Ai, que coisa boa. Não é coisa terrível você dar aquela cochilada, aquela babada no vidro do trem, de repente... não é para falar isso, não é bem? De repente, passou... Uma vez eu dormi no ônibus, vindo da casa da minha querida esposa, e eu fui roubado, né? O camarada acho que meteu a mão no meu bolso, estava tão cansado, de Jabaquara até Santo André, bastante tempo. E só que ele levou um par de sapatos que eu tinha acabado de fazer aqui no Santa Cecília. Só que o meu sapato era 46, eu fiquei pensando, o que esse cara vai fazer com o sapato 46? Vai colocar na janela, Papai Noel, colocar uma geladeira lá dentro? Só se for, né? E aí eu fiquei muito indignado, porque ele levou os meus sapatos que eu demorei muito tempo. Então, quais são as experiências que as estações trazem para você? Talvez uma estação de chuva, um bem perdido. Quem talvez aqui não esteja nos vendo pela internet. Que perdeu algum bem, que perdeu algum imóvel por causa das estações que vieram com violência. Talvez uma conquista, uma mudança, uma promoção, um casamento, são experiências positivas de uma estação. Talvez a perda de alguém que te deixou eternamente em uma estação, e Deus quer falar com você hoje, que é hora de você caminhar. Uma perda significativa. Talvez seja um tempo de formação, entre o tempo de formação e o emprego desejado, em que os céus ficam calados e você não alcança aquilo que você queria, e é o tempo da espera. E eu fico pensando também que pode ser que entre ter os filhos, por exemplo, os que são pais, e a formação, o casamento, os netos lá na frente, nesse tempo, muitas vezes não entendemos o tempo de ausência, o tempo de sumiço, o tempo de opiniões próprias, e opiniões às vezes difíceis, que não tem nada a ver com as opiniões que você como pai gostaria de dar a ele, né? Você fala X, é Y, você fala, vai por aqui que é um bom caminho, não vai por lá, e às vezes você não entende, e é uma estação muitas vezes longa e dolorida. Eu lembro que o Jabaquara, onde eu ia bastante, era o meu destino, mas eu sempre passava pelo Brás. Alguém aqui já frequentou a estação do Brás, mais ou menos ali na hora do rush? Misericórdia. Olha, porque é uma passagem dolorida, gente. Eu tenho experiências muito apertadas assim do Brás, muito aconchegantes assim, de um trem que eu precisava entrar e que ia me levar para um destino, mas muito, muito apertado. Então, quais são suas experiências? Jesus naquele momento, ele sabia que
que a estação daqueles dois, como o seu ciclo, a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, ele vai durar um período, ele não vai durar muito tempo. É um tempo de espera, mas é necessário que você, neste período, nesse tempo de espera, esteja aberto para que Deus trabalhe você. Porque é um tempo de, como eu falei, de tratamento de águas, de cura no coração, de cura da visão, de cura da esperança. Porque talvez você esteja parado nesse ciclo aí e não está caminhando. Jesus sabia disso, por isso ele se desloca para pegar aquelas duas pessoas que estavam voltando e aborda aquelas duas pessoas, porque ele sabia que era necessário que a perseverança fosse restabelecida, que a esperança fosse restabelecida. Dito isso, são 3 pontos que eu quero abordar com vocês nessa manhã maravilhosa de domingo. O primeiro é o seguinte: enfrente o caminho, mas não se perca nele. O caminho que você está percorrendo e que muitas vezes perdeu ali um sentido e significado, e às vezes a gente se perde nesse caminho. São esses 2 homens que estavam com Jesus, que caminharam com Jesus, que sentaram à mesa com Jesus, que levantaram a mão no apelo, que foram buscar uma oração, que estavam no movimento todo, mas por algum momento eles se perderam, porque eles retornam para Emaús, e a expressão, a sua fala denuncia isso. O que eles falam ali na frente, sob expectativa, denuncia completamente isso. Então, o verso 13, 14 e 15, eu vou reler assim rapidamente. Naquele mesmo dia, o verso 13, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Eles no caminho não conseguiram reconhecer Jesus. Olha que coisa, que loucura isso. Eles no caminho, na estrada, vivenciando Jesus, testemunhando os feitos, sabiam do que estava acontecendo, porque eles estavam todo o movimento, eles viram muita coisa acontecer, mas eles foram incapazes de reconhecer Jesus. E eu fico pensando por quê eles foram incapazes. Que muitas vezes a dureza do tempo de espera não deixa a gente enxergar mais nada e ninguém. A dureza do seu tempo de espera, do meu tempo de espera. E os salmos são muito ricos quando falam na espera, né? E a gente não sabe a riqueza da espera até que a gente passe por uma estação em que acaba a luz do metrô e você fica andando em 5 minutos. Esses dias meu filho pegou aqui, o dia da chuva, e ele falava, metrô foi assim, vagarosamente, porque deu problema de luz, deu problema de energia e tal, e ele não conseguia chegar até um ponto. Então, até que você saiba o momento da espera, e talvez Deus esteja trabalhando isso com você, você vai saber como é difícil. E esse momento da espera, se não for visto de uma outra perspectiva, vai tornar o seu coração mais duro, vai tornar você mais seco, vai fazer com que o brilho seja cada vez mais apagado, vai fazer com que o olhar singelo do início, o elan, o fogo, seja mais amenizado. O menino que deu início à jornada pungente, fervoroso, intenso, se perdeu. E se perdeu no caminho. Então uma coisa que eu tiro do texto aqui, é que a gente precisa tomar cuidado. Porque é natural que um caminho de longa espera nos torne um pouco mais duros. E essa dureza do tempo de espera nos cega. E não nos deixa mais ver ninguém, e nem nenhum lugar, em tempo. Mas nós estamos no caminho. Um outro ponto que eu vejo é que você está no caminho e é importante que você perceba quem anda com você. Eu não sei, a Bíblia diz ali que eles iam conversando sobre tudo, provavelmente sobre o acontecimento. Mas certamente é melhor estarem 2 do que 1, né? Diz Eclesiastes, porque quando um cai, outro vai e ajuda a levantar. Ali eu não sei, parece que os 2 estavam pulando de mãos dadas para o abismo, para uma estação que não deveria ser aquela. Então, cuidado com as pessoas que estão ao seu lado e fique com pessoas, se aproxime de pessoas que te levem de volta ao lugar de origem. O lugar de origem é a presença de Deus. O lugar de origem
é o amor de Jesus. O lugar de origem é a esperança. O lugar de origem não é a circunstância. Não é a circunstância. Ela vai acontecer. Ela virá. Dias bons, dias ruins virão. Dias excelentes virão. E dias muito ruins, dias de muito sol, dias de muita chuva. Você pode estar passando isso aqui. Mas não se apegue a nenhum deles. Porque Deus é sobre os dois. Se apegue a Jesus, porque Deus é sobre os dois. Porque às vezes a nossa tendência é o dia muito ruim, a gente se apega a Ele. Aí o dia muito bom, aí a gente vai para a galera, tudo certo, tal. Aquela diferença de emoções, mas muito cuidado com isso. Porque virão os dois, mas se apegue a Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem está caminhando com você. Opte por pessoas, é uma decisão sua, que te levem ao local de origem. Tem muitas coisas que são claras que você está percebendo. E nessa manhã aqui é importante que você perceba como está, em que estação você está, qual o ciclo que você está. Porque senão vai ficar muito mais difícil você saber que você precisa entrar, você precisa sair. Você não pode caminhar ali. Você tem que tomar decisões na sua vida que vão alterar a tua caminhada, a tua história e até te mudar de estação, de uma estação para outra. Eu lembro de uma história em que uma empresa desenvolvendo e fazendo uma construção no meio da floresta, lá num certo lugar. E aí o diretor da obra estava construindo e o índio chegou para ele e falou assim: vai nevar. O diretor não tomou aquilo, não reconheceu e continuou fazendo a obra. De repente, no outro dia neva, e aí ele atrasa a obra, e é um desgosto. Aí chegou no outro dia, o índio chegou para o diretor e falou assim: olha, amanhã vai chover. Aí ele também não reconheceu, e aí não deu outra. Chuva, atrasou a obra, perda de material, um horror. Aí o diretor falou assim: peraí, chama o índio, eu vou contratar ele para ser funcionário da gente. E ele contratou, e o índio foi funcionário. Tem um certo dia que o índio não apareceu, e o diretor ficou preocupado, né? Como é que vai ser isso? Aí ele vai, busca lá o índio para cá. Buscou o índio e falou: escuta, o que aconteceu? Eu estou te pagando mal, você não está gostando do trabalho? Você está doente? Aí o índio falou assim para ele: não, é que o meu radinho quebrou. Então eu não consigo mais dar previsão para você do que estava acontecendo. Então, tem coisas que são claras na vida da gente. Às vezes as pessoas que andam conosco dificultam esse caminho. Dificultam e muito. Porque às vezes nós nos fiamos nos outros, nos respaldamos nos outros. Então cuidado, considero que 1 Coríntios diz que as más conversas corrompem os bons costumes. E perceba qual é o ciclo que você está. Perceba qual o ciclo e qual a estação que você está. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é: a estação muda nossa forma de ver a vida. Total. Então o versículo 21 diz assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estávamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. E aí a pergunta é: será que alguém aqui dentro está assim? Porque uma expectativa frustrada é o que estava acontecendo com esses dois. Ainda mais quando você estava perto da pessoa. Quando você estava chegando no ponto que você queria na sua vida. Quando você estava naquela função do trabalho que, era só um passo. A outra pessoa não poderia ter assumido, seria eu. Porque eu era o mais competente, eu era o mais fiel ali, eu era mais perseverante. Então uma expectativa frustrada causa um dano terrível. Uma expectativa com pais, uma expectativa com amigos, uma expectativa com pessoas que você estava caminhando, ou uma circunstância que você fala: não é possível que isso aconteceu. Não é possível que o meu mundo caiu aqui, a ponto de eu retornar e regredir e voltar. Então, a pergunta é assim: quando eu olho expectativa frustrada, esperança, como é que eu estou nisso? A gente precisa considerar que nós temos ciclos. E as estações que as pessoas caminham aqui são diferentes. Talvez a deles, naquele momento de retorno, era de frustração.
Pelo que eu já falei ali, Jesus junto, tudo certo, família, mesa, ceia, e agora voltando, né, os 70, alegria, vamos lá evangelizar, conversão, não tem coisa mais feliz para quem está pregando do que uma conversão, coisa boa, coisa maravilhosa, as pessoas se entregando e tal. Mas aí, qual é o ciclo que eles estavam passando? Alguns entram na primavera, verão. Talvez tenha gente aqui que esteja no ciclo da primavera, do verão. Porque o que ele traz? Ele traz um jardim de possibilidades. As portas parece que se abrem todas, né? Hora do plano e da execução. As relações florescem. Na primavera, no verão acontece isso, né? Os planos, os sonhos vêm para a mesa. Os planos são planejados, são executados. Atividade, energia, confiança. Nós nos sentimos eternos na primavera. Nós nos sentimos eternos na primavera. E talvez você esteja assim mesmo. E você deve aproveitar essa sua estação intensamente. Não tem cansaço. A gente gostaria de mais energia e tempo para fazer mais. A última vez que eu tentei usufruir pensando que eu estava na primavera, eu fui jogar basquete com os meninos aqui atrás. E eles falaram assim: Ed, vamos jogar um basquete? Vamos. Quadra inteira? De jeito nenhum, meia quadra. E já é metade de uma quadra ali. E aí quando eu entro, joguei acho que 10 minutos no máximo. Resultado, o Samu estava lá fora, que era um dia de bailinho. Eu estava na sala da pastora Isabel, com as pernas para cima. Todo o Dimário ali me abanando com a Elianai, porque eu passei mal horrores ali. Às vezes a gente pensa uma coisa e é outra. Qual é a estação, o ciclo que você está? Está numa primavera? Aproveite intensamente. Porque esse é o momento. Mas o que eu vou falar de pessoas que estão passando outono e inverno? O que eu vou falar de pessoas que estão nos ouvindo aqui pela internet, que estão ali na sua sala, no seu trabalho, e não estão na primavera, verão, a estação é outra, é um outono, é um inverno. E aí eu vejo que é uma estação que ela entra, não porque você convidou, ela entra sem pedir licença. Ela entra, se você não entra, ela entra com você. Quando acontece, você olha e não tem culpa. Permissão de Deus, momento da sua vida. Não tem você ocupado aquela circunstância. Por mais que você tente procurar, tente achar. É um ciclo, é uma estação da sua vida. E ela não pede licença. Outono e inverno não pede. Não pede. Ela não se preocupa se você está preparado ou se você não está preparado. Isso pode estar acontecendo hoje. Ela não tem essa preocupação. São estações de queda, tempo de luta, tempo de perda, tempo de provação, reparo, tempo de ficar protegido, tempo de ficar quieto. Olha que diverso isso. Primavera, verão para alguns, outono, inverno para outros. E na estação do outono e inverno, nós descobrimos que, diferentemente da escola, o teórico não vem antes da prova. Na estação outono e inverno, primeiro eu passo a prova. E depois, o que sobrar, eu tento entender o que aconteceu. Então, é uma estação dura, que nos coloca diante de uma realidade que às vezes nos assombra, nos causa temor e medo, mas que a gente passa. Todas elas atingem todas as pessoas e pode durar semanas. A sua pode estar durando semanas, pode estar durando meses, anos, mas com certeza ela não é para sempre. Amém? Diga assim: minha estação não é para sempre. Diga de novo: minha estação não é para sempre. É isso. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus vai, e não tinha aparecido para ninguém, gente. Era hora de Jesus aparecer para os 11. As mulheres estavam lá, estava Maria, Joana e mais uma, e outras mulheres estavam. Era hora de aparecer para todo mundo. Ele não quis aparecer para todo mundo, conforme o livro de Lucas primeiro. Ele quis aparecer para os dois. Quis aparecer primeiro para você, quis aparecer para o Senhor. Ele quis aparecer para a senhora de máscara azul ali. Quis aparecer primeiro para essas pessoas, antes de aparecer para os discípulos. Porque eles sabiam que tinham duas pessoas que estavam escorregando, estavam saindo da mão, estavam saindo do tempo, saindo do propósito. E ele correu, como Jesus corre na sua direção hoje.
Caso você esteja no caminho de Emaús, caso você esteja indo de uma estação para outra, caso o trem esteja parado, caso a circunstância não está ajudando aí, caso você não vê a coisa, o tempo passar, aí você já percebeu que é um tempo de espera. Mas Jesus saiu, parou todo o processo lá, e não apareceu ninguém, mas apareceu para esses dois. Depois você vê direitinho. O que é que muda na perspectiva? Os discípulos com perspectiva frustrada. A dor de uma perda muda. Quando você tem uma perda, quando você tem uma provação, tem uma enfermidade, um vazio, pode impedir de ver Jesus. É o que está no verso 16. Eles não conseguem ver. Porque às vezes é uma dor mesmo. Às vezes é uma prova. Às vezes você está passando, mas... Então aquilo que eu falei no início, no caminho, e se perde no caminho. Eles relatam tudo o que aconteceu do verso 19 ao 23. Eles estavam lá, eles relatam tudo para Jesus. Porque Jesus fala assim, conte para mim, né? Jesus quer que eles contem a história, que ele é o autor. E que ele é o escritor, ele é o finalizador. E ele fala para eles, então contem para mim. Já que vocês não sabem que eu estou pertinho, então conte para mim. E aí eles começam a contar para Jesus. Eu fico imaginando, alguém contando da criação para o Criador. Deve ser interessante, né? Olha, no primeiro dia... aquilo, legal. No segundo aquilo, certo. Ele foi julgado ali, Pilatos, tal. Tá. E aí os profetas. Então, o versículo 19 ao 23, eles esclarecem tudo para Jesus. E isso não é suficiente para que o seu coração esteja transformado. Não é suficiente conviver e vir à igreja somente. Não é suficiente se comprometer ou assistir online. Não é suficiente só entregar a sua oferta. Não é suficiente. Tem algo que Deus precisa fazer, porque senão você continuará no caminho e você vai voltar. Ou você vai ficar estagnado lá, ou vai ficar patinando lá. O senso de urgência espiritual é fatal, porque Jesus fala assim, vocês demoram muito, no versículo 25. Vocês demoram demais para perceber. Então é importante que você hoje perceba e tenha senso de urgência. E a gente percebe que a moçada, muitas vezes de hoje não tem esse senso de urgência. Filhos, né? É que nem o já e o já já. Vocês sabem a diferença do já e do já já? O já, quando o pai pede, quando o filho responde, é agora. E quando alguém fala já já, é depois. É o senso de urgência. Então, na sua questão espiritual, na sua vida, na sua história hoje, é necessário que você tenha um senso de urgência enorme para que haja uma mudança. Porque senão vai ser um caminho de espera, que não é só o problema a espera. O problema é o coração, como está nessa espera. O problema é o coração, como está nessa espera. O terceiro ponto e último que eu quero colocar para vocês é sinais que a hora é agora. Verso 28 até o 32 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então o que aconteceu? Os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava? Jesus aqui ele faz a menção de passar com você a circunstância. E ele fala assim: já é tarde, eu vou caminhar. Naquela hora, e você precisa discernir isso, é a oportunidade. Você precisa perceber quando é a oportunidade de gritar: Jesus, 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 me ajuda, me acolhe. Diz que a palavra oportunidade vem de oportuno, do latim, e diz que as embarcações, quando precisavam sair dos portos, esperavam que a maré subisse. E quando a maré subia, alguém gritava: oportuno, oportuno! E aí o navio ia fora. Assim como aqueles que estavam fora no mar esperando a maré também subir para entrar, para desembarcar. Oportuno!
Hoje é uma noite, é uma manhã de você falar assim: Senhor, é a minha oportunidade. E é a sua oportunidade. Porque Ele deixa toda a situação, Ele deixa as pessoas lá e vai na sua direção. Para acudir, para conversar, para caminhar durante 10 quilômetros. 10 quilômetros falando dos profetas, então falando das palavras, falando das escrituras, falando da fé, falando de tudo, falando e convencendo e colocando. E aí a Bíblia diz que o coração deles ardeu. O coração deles ardeu. Eu quero dizer a você que hoje você pode ter uma notícia, talvez uma realidade dura, porque eles falavam assim: está entardecendo. Talvez você esteja no finalizar aí do seu dia. Senhor, está entardecendo, passa conosco. E se você disser isso para Jesus: Senhor Jesus, hoje eu preciso que o Senhor entre aqui na minha casa, no meu coração, para mudar as coisas do meu coração. Entra comigo porque está tarde. Mas é importante que você olhe e fale: oportuno, porque é uma oportunidade que está acontecendo. E você não pode perder essa oportunidade que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então diga a Ele no seu coração: oportuno, eu quero, eu preciso. Senhor, entra na minha casa, ceia conosco, fala conosco, porque parece que é um longo entardecer que está chegando. E Jesus entrou. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Jesus entrou, ceou com eles, e o convite à mesa foi fundamental. E eu quero encerrar esse momento dizendo assim que o que precisa ser alcançado é o seu coração. O que precisa ser revisto são as intenções do seu coração. Onde você quer chegar com Deus, onde você quer caminhar com Ele. O que precisa ser visto é se é só um momento de um domingo pela manhã, ou se é uma vida com Ele. Se for só um momento de um domingo pela manhã, a sua luta vai ser sempre assim, de domingo a domingo. Sem a semana, vazia, sem perspectiva, numa estação que não tem fim, não tem chegada e nunca terá parada. É isso que a gente precisa avaliar. Não se culpe pelo momento que você está passando, não se martirize pelo momento que você está vivendo. É o tempo de Deus para a sua vida, mas ela pode mudar. Deus pode intervir. Se não mudar a circunstância, porque Deus quer trabalhar seu coração, toda a estação nos deixa com uma experiência, nos deixa com um legado, vai trabalhar a sua fé, porque Jesus vai se mostrar para você, no caminho de Emaús, nos 10 quilômetros, no ano, nos 2 anos, o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer caminhar com você. Havia uma ilustração do pai que queria que os filhos não julgassem as coisas com tanta facilidade. Não fossem juízes. Às vezes as pessoas julgam, né? Um está com uma estação X, outra Y. Ah não, a pessoa está em pecado. Ah não sei o que. É fácil julgar. É fácil descer o dedo, né? Apertar o gatilho. É muito fácil. E aí o pai fala assim: eu quero que vocês 4, um por um, vocês se desloquem e vão dar uma olhada naquela pereira que está ali. Um monte de pera lá, e eles foram. E depois vocês me retornam. O primeiro filho foi, o segundo foi e viu, o terceiro viu, o quarto viu. E aí quando eles voltaram, um falou assim: o que você viu? Aí o filho falou: pai, eu vi uma árvore, uma perspectiva lá, meio sem folhas, não vi frutos, vi meio esquisita assim, né? Nem tão bonita. Beleza. E o segundo? Eu vi uma árvore, até vi alguns frutinhos saindo, mas tinha muitas folhas. Vi um tronco grande, raízes assim, eu percebi, pai, e tal. Aí o terceiro: pai, eu só vi folhas, não vi mais nada. Um monte de folha lá, nem sei para que serve aquela pereira se não tem fruto. Só folhas. E o quarto: pai, eu vi fruto, eu vi raízes, eu vi tronco, eu vi folha, eu vi tudo. Quem está certo? Todos. Porque é a estação de cada um. Então é a estação da vida de cada um. E Jesus está deixando aquele momento da ressurreição, ressurreto, para se encontrar com 2 pessoas que tem muito significado para Ele. Está a caminho de Emaús você?
Ele está ao seu lado perguntando sobre a sua vida. Hoje é dia de falar para ele, porque ele vai te perguntar do que se trata. Ele já sabe, mas é importante que você diga a ele do que se trata. Qual que é o assunto? Sabe aquela reunião que você é chamado? Preciso ter uma reunião com você agora. Tá. Do que se trata? Qual é o assunto? Fica no coração, mas o que quer falar? Qual é o assunto que a pessoa vai abordar? Né? Por que está me chamando para essa reunião? Você está na primavera, verão, né? No fulgor do sonho, da execução. Glória a Deus pela sua vida. Mas não se apegue. Não se apegue. Você está no outono, inverno. Quero dizer uma palavra para você aqui. Não desista. Não desista se você está passando pela estação difícil do outono e inverno. Se você desistir, você vai perder a promessa da primavera, a beleza do verão e a expectativa do outono. Eu quero orar pela sua vida. Dado com os meninos, a gente está ministrando louvor. Quero que você feche seus olhos, quero que você coloque seu coração em Deus, para a gente entender que depois desse culto, nós voltamos e continuamos na nossa estação. E como você vai prosseguir nela? Como você vai prosseguir? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com Ele. Espírito Santo, essa manhã de domingo, eu te peço, nos resgata de um caminho que talvez alguns já se perderam. Apesar de ter na mente, na sua fé, apesar de ter padrões que desenvolvem ou modelos que repetem, muitas vezes o coração já está distante. Eu te peço em nome de Jesus, para o pai de família, que precisa entender que no seu momento de desemprego, no seu momento de dificuldade, o Senhor está com ele, deixando tudo para que ele fale da sua vida a Jesus. A mãe de família, a profissional, a que cuida do lar, Senhor, aquela que precisa entender o que o Senhor tem para os seus filhos, o que o Senhor tem para ela mesma. Senhor, eu quero te pedir pelo Senhor e a senhora que estão aqui. Senhor Jesus, dá o significado da vida para essas pessoas, para nós todos aqui, Senhor. E saber que não é um caminho que eu preciso percorrer sozinho. E se algum motivo fez parar na estrada, me deixou sem esperança, frustrou a minha expectativa, eu quero nesse momento pedir que o Senhor apareça para os meus irmãos, que o Senhor se apresente aos meus irmãos, assim como o Senhor se apresentou ressurreto aos 2 de Emaús, para que nós todos nesta manhã possamos ir em direção à estação, Senhor. E não importa o tempo que vamos esperar, mas a certeza que o Senhor está conosco, cuidando de nós, dando significado no nosso caminho, nos fazendo entender que agora oportuna é a hora, é agora, é a hora, agora. Eu quero pedir a você que, se eventualmente a sua estação está bem difícil, se você precisa entender o que está acontecendo, só quero que você fique em pé no seu lugar. Que você fique em pé no seu lugar, a gente quer orar pela sua vida. Se você percebe que, assim como os discípulos de Emaús, você conheceu, viveu, testemunhou, e aí bateu em retirada, porque uma expectativa foi frustrada, porque todo mundo viu, eu até sei que viu, até estava perto, mas eu não consigo mais acreditar como eu gostaria. Então, se você é uma pessoa assim que precisa dar esse grito de oportuno, se você é uma pessoa que a sua estação mudou sua forma de ver, e às vezes você se perdeu no caminho, mesmo estando na igreja,
Eu gostaria que você ficasse em pé, para a gente orar pela sua vida. Esse é um momento de graça, momento de libertação, momento de vida. Eu queria que você viesse aqui à frente, você que ficou em pé. Eu vou pedir para os pastores que estão aqui, o Dani, a Beatriz. Vem aqui como passo de fé, a gente quer orar pela sua vida. Volta aqui, a gente quer orar por você, porque você está gritando lá, oportuno. Oportuno porque a minha sede é grande, oportuno porque o caminho está difícil, oportuno porque eu não saio dessa estação, oportuno porque eu não saio não chego no meu destino, eu só sei a saída. Oportuno, Senhor, porque é uma oportunidade que eu preciso. Porque Pedro disse assim a Jesus: Senhor, basta uma palavra. Então essa palavra que você tanto pediu, que Pedro disse a Jesus, basta uma palavra, mas é a palavra que Pedro deveria dizer, e que você pode dizer: oportuno, Senhor, oportuno. A gente precisa de pessoas, a Isadora, se estiver aí, o Kevin, orar pelas pessoas que estão aqui, os diáconos do fundo, orar pelas pessoas que estão aqui, orar pelas pessoas que estão aqui, para que haja libertação, haja graça. Levante as suas mãos nessa manhã, fique de joelhos. Eu não sei o que você está passando, que ótimo, porque só o Senhor sabe. Eu não poderia fazer nada, a não ser um instrumento sobre a sua vida. Então nós vamos clamar o Senhor agora, para que você tenha o seu coração aberto, você possa ver com os olhos do coração nessa manhã, com os olhos do coração, o moço, a moça, o jovem, aquele que está cansado, aquele no qual o caminho já está difícil, as estações estão complicadas. Senhor, nessa manhã eu te peço em nome de Jesus, para que os meus irmãos que estão aqui clamando, buscando o teu nome, rogando o teu nome, e que sabem das várias coisas que foram faladas aqui, que o Senhor possa conectar uma verdade só no coração, uma verdade no coração. A tua palavra é a verdade, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Senhor, que a verdade é Jesus, e ela liberte as pessoas nessa manhã, ela liberte com graça, com misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos o teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, que as experiências, Senhor, do passado fiquem lá. As pessoas que estão paradas numa negativa, paradas num relacionamento frustrado, paradas numa ofensa, paradas, Senhor, no trabalho que não aconteceu, numa promoção que não veio, paradas numa perda de pessoas, numa perda de algo, que elas possam caminhar no nome de Jesus. E nós rogamos o teu nome, porque tu és o Senhor. Se alguém com autoridade aqui, o qual nós estamos reunidos, e nesse nome que nós declaramos, nesse nome que nós profetizamos, nesse nome que nós invocamos nessa manhã, é o nome de Jesus, oh Deus, que a tua graça, a misericórdia, a tua unção, o teu poder, a tua libertação, ser liberto no nome de Jesus, ser liberto. Ore você, abra sua boca, abra o seu coração. Se você desistir, vai perder a promessa da primavera, a beleza do verão e a expectativa do outono. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa reunião. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui, que juntos, Senhor, buscamos do Senhor a revelação da tua palavra, aquela frase, aquela palavra, aquele mover que o Espírito Santo faz acontecer em nós. Muito obrigado. Nos leva de volta para as nossas casas, para um domingo maravilhoso. Alguns que estão na primavera, verão, outros no outono e inverno, mas a gente não confia em nenhum deles. Nós confiamos no Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus
e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, um ótimo domingo.